Olá, eu sou a Shirley e nesse canal incentivo o uso de mapas mentais e compartilho estudos e resumos sobre economia. Os mapas mentais, eu sempre digo, eles podem ser usados para resumir, memorizar, organizar e planejar. Eu já compartilhei mais de 60 vídeos e mapas mentais no YouTube, então eu convido você para se inscrever no canal para acompanhar os vídeos toda semana. Assim, você também vai contribuir para que o YouTube compartilhe mais os meus vídeos e mais pessoas fiquem sabendo aí desse projeto de compartilhar mapas mentais, ok? Eu apresentarei então nesse vídeo um resumo em mapa mental de parte do livro de Oliver Blanchard que fala sobre a crise global de 2008. Então eu convido para assistir o vídeo até o final para ver como ficou esse mapa mental completo, porque aqui nós temos então os 6 ramos desse mapa. Eu vou falar ali de como era a economia em 2007, depois 2008, 2009, daí nós vamos voltar ali em 2000 para falar sobre como os bancos estavam, em 2008 o que aconteceu, a crise em 2008, e quais medidas foram tomadas e depois um pouco da recuperação lá em 2010. Então, a ideia sempre desses vídeos aqui é que eu possa ler parte do texto que eu resumi, né, e possa mostrar, à medida que eu vou lendo, você vai observando aqui no vídeo como eu montei esse mapa. Então, aí você vai vendo cada ramo, ok? E então, normalmente é assim, nas segundas-feiras eu compartilho esse vídeo, que eu criei esse mapa no Xmind, e explico ele a partir de um texto que eu vou lendo, então é bem resumo mesmo, resumo e mapa mental. E nas quintas-feiras eu faço uma revisão desses mapas, então eu pego algum mapa que eu compartilhei um tempo atrás e faço uma revisão, aí já é mais com as minhas palavras, então aí é trazendo um pouco do que eu peguei do assunto e tal, um review ali, mas mostrando os mapas no papel, né? Porque a gente pode fazer mapas com papel, caneta colorida e tal, ou nos softwares, aplicativos, né? Todas as possibilidades aí que tem para criar um mapa. Então, eu vou começar aqui a leitura e você vai observando cada ramo desse mapa, ok? Vamos começar ali pelo primeiro sobre a economia em 2007. Então, Blanchard ele comenta que quando ele estava escrevendo a quinta edição do seu livro Macroeconomia, em dezembro de 2007, já existiam indícios de que a economia norte-americana estava desacelerando. Então, eu coloquei ali um ramo indícios de desaceleração. O crescimento previsto para aquele mesmo ano era de 2,1%, bastante abaixo da média. O preço das moradias estava em queda há um ano e a construção dessas já havia diminuído consideravelmente. Os economistas estavam divididos com relação às perspectivas da economia no curto prazo. Os otimistas argumentavam que, ainda que o preço das moradias continuasse a cair, o FID poderia contrabalancear o efeito sobre a demanda e a produção por meio da diminuição das taxas de juros. Os pessimistas, por sua vez, achavam que a diminuição da demanda poderia ser muito forte para que o FID conseguisse contrabalanceá-la e que os Estados Unidos acabariam entrando em recessão. Dadas as circunstâncias, até mesmo os pessimistas foram otimistas demais. Então, nesse primeiro ramo, foi isso. Ó, eu coloquei ali em em poucas palavras-chave, esse texto que eu acabei de ler. Então, agora vamos ali para o próximo ramo. Em 2008 e 2009, o mundo passou por uma recessão global, a mais grave desde a Grande Depressão na Segunda Guerra Mundial, que eu expliquei no vídeo anterior. Então, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O estopim para a crise foi a queda do preço das residências nos Estados Unidos. Então, os preços haviam subido acentuadamente desde o início da década de 2000 e começaram a cair em 2006. À medida que isso ocorria, muitos proprietários de imóveis, em especial os que tomaram hipotecas muito altas em relação ao valor da moradia, ficaram inadimplentes e muitos bancos e credores hipotecários experimentaram perdas substanciais. As perdas em si foram pequenas em relação ao tamanho do sistema financeiro ou ao tamanho da economia norte-americana.
Seus efeitos, entretanto, foram amplificados por três mecanismos: alavancagem, complexidade e liquidez. Então, nesse segundo ramo, eu falei, peguei ali também algumas palavras-chave, usei cores, imagens, falando desse texto aí que eu peguei do livro de Blanchard. Ok? Então, o estopim basicamente foi em relação ao que a queda dos preços das residências, né? Que havia subido muito lá em 2000 e em 2006 entrou numa queda gigante. E aí houve o que? Os proprietários com hipotecas acabaram se tornando inadimplentes e os bancos com muitas perdas. Né? Agora vamos para o próximo ramo. Então, durante a década de 2000, aconteceram três importantes desenvolvimentos. Primeiro, os bancos diminuíram a quantidade de capital que reservavam em função dos ativos que mantinham. Com isso, aumentaram sua alavancagem. Segundo, em vez de manterem empréstimos comuns e hipotecas padrão, os bancos retinham ativos cada vez mais complexos, cujo valor era difícil de avaliar. Terceiro, os bancos começaram a se financiar não através de depósitos, mas por meio de empréstimos de curto prazo, tomados em mercados financeiros. Combinados, esses três mecanismos criaram uma crise financeira grave. A alta alavancagem fazia com que, mesmo as pequenas perdas com hipotecas, pudessem se tornar maiores do que o capital dos bancos e levá-los à inadimplência. Dada a complexidade dos ativos do balanço contábil e a dificuldade de avaliar se o banco era ou não solvente, os bancos acharam difícil, se não impossível, obter empréstimo no curto prazo. Para aumentar o capital e pagar os credores, os bancos tiveram de vender ativos que, dada a complexidade, tiveram de ser vendidos a preços muito baixos. Isso levou os bancos a perdas adicionais e, assim sucessivamente, que conduziu a uma crise financeira completa. Então, essa parte do texto fala exatamente isso. Ali você viu quantas palavras eu usei, né? Então, lá em 2000, os bancos diminuíram a quantidade de capital, com os ativos, né, ficavam com ativos difíceis de avaliar e se financiaram com empréstimos a curto prazo. Então, essas questões elas tornaram uma crise grave. Então, no outono norte-americano de 2008, a crise financeira se transformou em uma crise econômica mundial. Nos Estados Unidos e na maior parte dos países desenvolvidos, o sistema financeiro congelou e ficou difícil tomar empréstimos, exceto a taxas de juros muito altas. Além disso, consumidores e empresas ficaram preocupados diante da possibilidade de outra Grande Depressão. Os gastos com consumo e investimentos foram interrompidos e assim causaram uma acentuada queda na produção. A crise rapidamente se estendeu sobre o restante do mundo. Os países foram afetados tanto pela forte queda nas exportações, quanto pela intensa reversão nos fluxos de capital. A baixa demanda por exportações e as altas taxas de empréstimos levaram a quedas na produção de quase todos os países do mundo. Então, foi isso que eu coloquei ali nesse ramo. Então, em 2008, o sistema financeiro congelou, houve queda no consumo e, consequentemente, queda na produção. O penúltimo ramo, então, os formuladores de política econômica responderam de forma agressiva à crise. Quais foram as medidas, então? Nos Estados Unidos, as taxas de juros do interbancário rapidamente chegaram próximo a zero. Juntos, o FID e o Tesouro tomaram muitas medidas para prevenir o colapso do sistema financeiro. Tais medidas incluíram a garantia de algumas dívidas bancárias, a oferta de fundos dos bancos que precisassem, o aumento do capital bancário e a compra dos ativos que os credores particulares não desejassem. Um forte estímulo fiscal foi posto em prática, com redução de impostos, aumento nos gastos. Medidas semelhantes também foram tomadas em outros países. Então, aqui praticamente as medidas, olhando aí nos ramos, as medidas nos Estados Unidos, o juro interbancário praticamente foi a zero, e o FID e o Tesouro juntos, eles
procuraram prevenir o colapso. O último ramo, então, somente em 2010 o crescimento tornou-se positivo e na maioria dos países, mas a recuperação ainda foi lenta e o desemprego permaneceu alto por algum tempo. Os formuladores de política, entretanto, enfrentaram inúmeros desafios. Primeiro, garantir que a recuperação se mantenha. Segundo, reduzir os déficits fiscais e limitar o aumento da dívida do governo. Terceiro, redesenhar a regulação do sistema financeiro. Então, isso foi o que eu incluí no último ramo do mapa, né? Falando em relação ao crescimento, a recuperação que foi lenta e o desemprego que ainda foi alto por algum tempo. Então, aqui está o mapa mental completo, e aí eu quero que você me diga se você gostou desse mapa mental. Se gostou, já dê um like nesse vídeo para eu saber que você gostou. Comente aí alguma coisa que queira comentar ou alguma dúvida. Se eu não souber responder, eu vou atrás e aí eu busco aí uma resposta. Mas basicamente era isso que eu gostaria de falar hoje, passar o que Blanchard falou no livro dele, resumidamente, sobre a crise de 2008, ok? Então eu deixarei a fonte que eu usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo e o link das redes sociais para que você também possa acompanhar por lá. Até mais e bom uso de mapas para você!